Nessa noite eu vou falar sobre um personagem, vamos tocar num assunto em que eu particularmente gosto muito, em que eu particularmente me identifico muito, que é Eliseu. 1 Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler do 19 ao 21, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. No 21 diz assim, Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, ou o seu servo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, prontos para ouvir a Tua voz, dispostos a ouvir a Tua voz, mas nós queremos Te pedir mais, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos impulsione a obedecer, a queimar tudo aquilo, Pai, que ainda pode nos prender, a tudo aquilo que nos faz olhar para trás, a tudo aquilo que ainda nos faz pensar num plano B, Senhor, porque só existe um plano: te servir, te obedecer e seguir em frente nessa caminhada. Por isso, Senhor, nos ajuda a sermos ousados, a sermos verdadeiramente obedientes, Senhor, e que em nome de Jesus, tudo aquilo que possa tentar atrapalhar, caia por terra em nome de Jesus, mas que nós venhamos fazer a nossa parte de queimar tudo aquilo, Senhor Deus, que possa ainda tentar nos prender. Que a gente venha queimar as nossas carroças. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A pergunta que eu faria é: o que eu e você estamos dispostos a deixar para trás por causa do chamado de Jesus? E quando eu falo chamado, a gente tem que perder esse entendimento ou essa ideia de que toda vez que fala em chamada, a pessoa está pensando em falar em ser pastor. Amados, eu lembro que quando eu vim para Nova Jerusalém, Tijuca, eu tinha acabado de abrir mão de um convite de dirigir uma igreja. Eu não era pastor, eu não era obreiro, eu não era evangelista, mas eu tive um convite. E às vezes nós nos precipitamos, às vezes nós queremos botar os carros na frente dos bois, conforme a gente fala. Mas a gente precisa entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E é interessante que eu não venho de uma família sacerdotal. Eu não venho de uma família, de uma linhagem, aonde eu olho para trás e vejo meu pai pastor, meus avós pastores. Não. Então é muito mais difícil, e talvez você seja a mesma coisa. Você não olha para trás e vê uma linhagem, mas eu quero te dizer, quem te chama não te chama para ser isso ou aquilo, mas te chama para fazê-lo cada vez mais conhecido, para fazer com que a sua obra, a sua missão seja colocada em prática, porque a missão de Jesus nessa terra foi nos apresentar o reino dos céus, e agora eu e você temos a mesma missão: continuar a levar as pessoas a conhecer o reino de Deus, o reino dos céus. E a Bíblia vai nos mostrar, querido, que para isso, muitas das vezes, é muito difícil. A Bíblia diz para nós em Lucas capítulo 14, abre por favor, no verso 25, nós vamos ler do 25 ao 27, depois nós vamos ler o 33. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim
e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. No 33, da mesma forma, qualquer de vocês, ou seja, nós, que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Quando a gente olha essa passagem, a gente começa a ver e a entender aquilo que Eliseu fez. Porque apesar dessa passagem já ser no Novo Testamento, a Bíblia, amado, não tem versículos soltos, ela se completa, ela é perfeita, ela é toda alinhavada, ela é toda certa para nos levar ao entendimento. E é interessante que esse versículo fala exatamente aquilo que Eliseu fez. Volta. E por que Eliseu volta? Nós vamos entender aqui. Porque às vezes eu e você começamos uma caminhada. Quantas pessoas nós conhecemos que começam uma caminhada alegre, empolgado, cheio de sonhos, cheio de projetos, sem temor a nada. Como o pastor falou aqui, na época que eu era evangelista, eu subia, ia, falava e não olhava, não via arma, não via nada. E será que esse amor, isso pode ter passado? Ou será que eu teria hoje a mesma disposição de ir lá em cima e falar com eles e não olhar para aquilo que estava na mão deles? A gente precisa entender isso, querido. Mas para isso é necessário queimar as carroças. É necessário colocar tudo aquilo que te faz olhar para trás e dizer: não, eu tenho que seguir em frente. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E quando eu falo isso, eu falo no modo geral de ser cristão. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos muitos vão apostatar da fé. São pessoas que sentaram nas igrejas. São pessoas que ouviram o Evangelho. São pessoas que pregaram o Evangelho. Mas esses vão olhar para trás, vão olhar para as suas carroças, vão olhar para as suas casas, vão olhar para os seus negócios, e isso vai os chamar, vai os atrair mais do que o chamado de Jesus para a vida deles. Será que eu e você estamos dispostos a dizer não? Para isso não podemos ter plano B. Para isso não podemos olhar para as carroças. E foi exatamente o que Eliseu fez, querido. Porque o Evangelho é sinônimo de renúncia. O Evangelho é sinônimo de abrir mão. Precisamos focar algo. A Bíblia diz para nós olharmos para o alvo. A Bíblia diz para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz para a gente olhar para algo que é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos ter aqui. E o pastor Pedro usou hoje de manhã um termo chamado parasita, ou seja, o que nos paralisa, o que tira as nossas forças, o que consome a nossa energia a ponto de não continuar seguindo em frente. Você precisa, querido, olhar e dizer: eu vou seguir em frente. Quando a gente olha a história da igreja que nós estamos hoje, da Nova Jerusalém, é a história repleta de desafios, de lutas, querido. Hoje você tem um espaço, você tem uma cadeira, você tem uma câmera, mas nem sempre foi assim. Você chega aqui hoje, graças a Deus você vem e senta direto. Mas antes era necessário alguns homens levantar, botar a cadeira no ombro e descer 5, 6 andares de rampa, atravessar uma rua, colocar as cadeiras, montar o som. Sabe por quê? Porque a gente precisa olhar para trás e dizer: não entendo que isso seja mais importante do que seguir para a caminhada. Porque o Senhor tem algo para nós. E Eliseu fez exatamente isso, voltou. Preste bem atenção nos detalhes, querido. Quando Eliseu recebe a capa
de Elias, ele entendeu o que ele recebeu. Porque ele sabia quem era Elias, ele reconheceu Elias. Elias era alguém conhecido. E se nós falarmos alguém, fale o nome de um profeta no Antigo Testamento, talvez mais de 50% vai falar o nome de Elias. Ou talvez até um número bem maior do que 50%, 60%, 70%. Porque Elias foi um profeta talvez mais conhecido e era muito conhecido. Elias se vestia de uma maneira que era fácil identificá-lo. Elias tinha passado por um momento em que havia desafiado 450 profetas. O seu nome, se fosse hoje nas redes sociais, teria sido colocado em evidência. Quando você colocasse o nome, rapidamente aparecia logo Elias, 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 Elias. Mas Elias estava chegando ao final. E é interessante que ele vai e coloca, a Bíblia não diz que ele fala com Eliseu, preste bem atenção. Eu vou ler, não precisa abrir. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Naquele momento, Eliseu entendeu que a capa de Elias era um ato profético que o Elias estava fazendo sobre a vida dele. Era um ato profético onde ele estava pegando a capa do seu ministério, a capa do seu chamado, a capa da sua missão e lançando agora sobre a vida de um jovem. E aí você pode dizer, mas era um jovem de destaque. Não! Eliseu estava na 12ª. Eliseu estava lá atrás. Eliseu era como se fosse o menor na sua casa, de uma tribo pequena, de um lugar pequeno. Eliseu era alguém, vamos usar um termo um pouco pejorativo para você entender, era alguém insignificante para aquela região, para aquele lugar, para aquele povo. Mas o Senhor o escolheu. Sabe o que significa? Você pode parecer insignificante, conforme nós cantamos, pode parecer não ter valor, mas o Senhor te escolheu. Você tem valor, você é alguém valioso sim, você é alguém precioso sim, você é alguém que foi comprado por um preço muito alto sim, porque você tem valor. Porque mesmo você se achando pequeno, o menor, o pequeno, o Senhor te viu, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou, o Senhor lançou a capa sobre a tua vida, querido. O Senhor lançou a capa sobre você e hoje já não é mais a capa de Elias. Hoje o que tem sobre a sua vida é muito maior do que a capa de Elias, que é o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida. É muito mais. É muito, o ato profético é muito maior do que a capa de Elias. Porque hoje é o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas. Sangue precioso, sangue puro, sangue imaculado, sangue sem mancha, sangue sem pecado. Sangue perfeito, derramado sobre nós, por nós. E Eliseu entendeu que era exatamente esse chamado. Abel Meolar, o lugar de Eliseu. Um lavrador que demonstra que ele era um pobre, um pequeno. Abra, por favor, 2 Reis 25, verso 12, para você entender. No entanto, o comandante da guarda deixou para trás alguns dos mais pobres da terra, a fim de que trabalhasse nas vinhas e nos campos. Onde é que Eliseu estava trabalhando? Nesse lugar. No lugar em que era aqueles mais pobres, aqueles menores, aqueles abandonados, esquecidos. Mas assim como Saul, Davi e Gideão, que eram os menores na sua casa, o Senhor tinha
há algo importante com eles. Assim como você, o Senhor tem algo significativo na tua vida. Assim como você se sente. Tem muita gente que fala, eu sou menor no meu trabalho. Tem muita gente que fala, eu sou menor entre os meus irmãos. Tem muita gente que fala, eu sou menor lá na igreja. Querido, que a gente diminua cada vez mais e que ele cresça. E a Bíblia diz que esse que falou exatamente isso é alguém que a Bíblia diz que é o maior entre os nascidos de mulher. Sabe por quê? Porque a maior importância que nós podemos ter, o maior destaque que nós podemos ter é fazer o nome de Jesus conhecido. Quanto mais você faz o nome de Jesus conhecido, maior você é. Mais reconhecido você é. E eu não estou falando nessa terra, mas eu estou falando por aquele que te chamou, por aquele que confirmou o teu chamado, por aquele que fez você olhar e dizer, vai valer a pena. Aqueles homens, os menores, tiveram lugar de destaque. Talvez, se a gente olhar, querido, a maior diferença entre Eliseu e os demais discípulos de Elias tenha sido exatamente a atitude que ele teve. E por que eu falo isso? Vamos rapidamente para a 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler um trechinho do capítulo 2 de 2 Reis. Diz assim, quando o Senhor levou Elias aos céus em um redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, presta bem atenção, saíram de Gilgal. Da onde era Eliseu que eu falei aqui? De Abel-Meolá, lembra que eu falei? Então não é de Gilgal, não é? Então presta bem atenção, Eliseu não estava na sua terra, mas estava ali do lado de Elias. Então Elias disse a Eliseu, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então descer a Betel. Em Betel, presta bem atenção, os membros da comunidade dos profetas, da onde? De Betel, que moravam em Betel, que estavam fixados em Betel, foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai tirar o mestre de você? Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Tipo assim, eu não quero ouvir isso. Em Betel, os membros da... Então ele lhe disse, fica aqui. Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, como tu vives, não te deixarei sim, e só. Assim, for a Jericó. Presta bem atenção. Em Jericó, os membros da comunidade dos profetas, a mesma coisa. Os profetas de Jericó, falando a mesma coisa para Eliseu. Eles tinham sido ensinados, andavam da mesma forma, aprenderam a mesma coisa. Sentaram para ouvir os mesmos ensinamentos, mas Eliseu não deu ouvido àquilo que eles estavam falando. Você sabe que hoje o Senhor vai tirar? Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não falem nisso. No 6 diz, em seguida ele lhe disse, fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, como tu vives, não te deixarei só. Então partiram juntos. Pode só até aqui, não precisa nem mais adiante. Presta bem atenção nessa diferença de Eliseu para os demais. Os demais não quiseram nem sair da onde estavam, nem quiseram dar um passo adiante, não quiseram saber aquilo que o Senhor ia fazer, tipo, eu sei que o Senhor vai levar a Elias, então vamos ver, vamos ter a curiosidade de acompanhar. Em compensação, Eliseu fez o quê? Não tem mais nada que me prenda, eu não tenho mais nada que me agarre a esse mundo, eu não tenho mais nada que seja mais valioso do que a presença do Senhor, do que o ministério que Ele me deu, do que o chamado que Ele colocou na minha vida, do que a capa que está agora sobre mim. Eu vou abrir mão de tudo, porque o que mais vale é eu estar na presença do Senhor. Eliseu, querido, era como se estivesse dizendo, eu não quero ouvir vocês, sabe por quê? Porque vocês não querem sair do mundinho de vocês. Muitos não querem abrir mão nem dos seus pecados de estimação. Muitos não querem sair
da acomodação de estar. Ah, não, eu vou ficar aqui, porque aqui está muito bom, aqui está tudo certinho, aqui ninguém está me vendo, aqui eu posso ficar quietinho, e aqui eu estou acomodado e aqui eu vou ficar. Por Eliseu, não. Existe uma capa que foi colocada aqui e eu vou até o final. Eu já queimei os bois, eu já queimei as carroças, eu já fiz um churrasco maravilhoso. E é interessante que ele fez o churrasco e deu aos pobres. Ele não deixou que nada tivesse valor maior do que aquela capa sobre a vida dele. Ele não deixou que nada fosse mais valioso do que o chamado do Senhor para a vida dele. E às vezes eu e você, que temos algo muito maior do que a capa, que é o sangue de Jesus, abrimos mão por um prazer momentâneo, por um prazer que vai passar, pelo trabalho, por uma família, por algumas coisas que nós abrimos mão do Senhor. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que medir obediência, eu tenho que seguir uma obediência aos meus pais. Pessoas que às vezes não são cristãs, que estão perto de nós, a gente fala assim, mas eu não posso ofendê-lo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso abrir mão. E a tradição da minha família? E a tradição, os costumes que nós temos? Mas Eliseu, querido, ele olhava e falava assim, eu não tenho mais nada, eu já despedi dos meus pais, eu já beijei, já disse, olha meus pais, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela educação, obrigado pela criação, obrigado por tudo que vocês fizeram, mas agora eu vou fazer algo que vale muito mais. Agora eu vou seguir algo que é muito mais valioso. Meus pais, muito obrigado. Eu sei que vocês me colocaram aqui, que eu sou importante nesse trabalho, mas eu tenho um trabalho onde eu vou ser muito mais importante. A Bíblia é clara, quando diz que ele volta, beija os seus pais e queima as suas carroças e os seus bois. O que você tem que não tem aberto mão por causa do Evangelho? O que tem sido mais importante para você? Quais são as carroças, os bois, os familiares? Nós lemos aqui que quem não abrir mão de pai, mãe, a Bíblia não está falando para você rejeitar pai, mãe, não. A Bíblia não pode se contradizer, ela manda você honrar seus pais, mas o que a Bíblia está dizendo é que tem algo muito mais importante do que qualquer coisa que você possa fazer. É você dizer, a partir de hoje, eu abro mão de tudo em prol de fazer o reino de Deus avançar. O reino de Deus não pode parar, querido. Essa semana foi muito interessante, que eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho ali com o Aragão, e nós conversamos um pouco sobre a sua viagem, onde ele estava falando que esteve lá em Curitiba, e lá tinham as senhoras que largaram há 37 anos, uma 37 e outra 40 anos. Os seus países, não abriu as suas cidades, não, abriu mão dos seus países. Uma veio da Alemanha, a outra não sei de onde, e vieram para o Brasil para abrir um jardim, uma casa, e ficar em 24 horas orando, atendendo pessoas. Sabe por quê? Porque elas já queimaram as suas carroças. Elas já queimaram tudo aquilo que lhes prendia. E ele falou algo que é interessante. Ele falou, sabe o que aquela mulher me falou? A sua geração é acelerada demais. A nossa geração é acelerada demais, apesar de eu não ser da geração dele, né? Mas nós vivemos um período muito acelerado. Queremos tudo para ontem. Somos da geração fast food. Somos da geração miojo já passou. Somos da geração que acelera muitas coisas, querido. Queremos tudo para ontem. Eliseu seguiu Elias por 11 anos. Ficou ali do lado de
Elias aprendendo. A capa estava sobre ele, mas ele não se precipitou. Ele foi aprender com quem tinha lançado a capa sobre ele. Eu falei que tinha sido chamado. Fiquei muito tempo ao lado do pastor Pedro, e eu sempre falo que uma das coisas que mais nos uniu foi o tempo que a gente tinha de orar junto, estudar junto. É uma das coisas que às vezes eu sinto saudade. Mas a igreja cresceu, a gente precisa expandir isso, né? Mas eu lembro que quantas vezes o pastor Pedro ficou 3, 4, 5 horas de um dia dentro de um carro que era o nosso gabinete, ele me discipulando. Por isso que talvez eu me associe, eu tanto amo a história de Eliseu, porque eu vejo Eliseu e Elias exatamente como eu aprendi com o pastor Pedro. Quantas vezes eu falava, pastor, eu não quero isso, assim como talvez Eliseu deve ter falado, eu não entendo, não quero, não acho que tem que ser desse jeito. E o pastor Pedro botava a mão assim no meu ombro e falava, calma, lá na frente você vai entender. A gente, quando hoje tem os jovens que a gente às vezes senta, conversa, fala assim, lá na frente você vai entender, é porque a gente passou por isso. Mas para isso eu tive que queimar as minhas carroças. Para isso eu tive que abrir mão de muita coisa lá atrás. Para isso você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida, querido. Tenha coragem, abra mão. Abra mão. Abra mão dos parasitas que o pastor Pedro falou de manhã. Estão tentando te paralisar. Abra mão das carroças que ainda te fazem olhar. Se Eliseu não tivesse queimado aquelas carroças, os bois, talvez cada dificuldade, talvez quando aqueles homens lá de Gilgal falaram, olha, Senhor vai tomar, Deus vai tomar o teu Senhor, né, que chamava Elias assim. Talvez Eliseu dissesse, é verdade, eu vou voltar para os meus bois. Mas ele não, já não tem mais nada. Nada é mais precioso. Nada é mais precioso. E você precisa entender isso, querido. Abra, por favor, 1 Crônicas 21, verso 24. Eliseu queimou tudo. Olha o que Davi diz. Rei Davi, porém, respondeu a Araúna quando ele queria comprar aquele lugar. Ele disse, Araúna falou assim, leva de graça. Pode levar, tu és o rei. Tu tens direito sobre tudo. Olha o que Davi respondeu, não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. Para de tentar dar a Deus aquilo que não te pertence. A unção que é no ministério dos outros. Aquilo que acontece na família dos outros. O exemplo que você tem com os outros. Dê aquilo que o Senhor te deu anteriormente para você dar. Olha o que ele diz, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto com aquilo que não me custe nada. E nós queremos viver um evangelho de facilidade, precisamos oferecer ao Senhor aquilo que nos custa alguma coisa, que nos custa o nosso tempo, que custa às vezes o tempo que nós podemos ter de outra forma. Eu sempre costumo dizer, se alguém tiver que abrir mão do tempo de ir para a igreja, ou abrir mão, às vezes, de ir a algum lugar, num passeio, a pessoa sempre abre mão de vir à igreja, mas não abre mão do passeio. Não precisa se acusar nem levantar a mão. Mas pensa se às vezes não acontece de você abrir mão. E por quê? Porque aquelas carroças, elas te chamam a atenção. Mas está na hora, querido, de queimar as carroças. Eliseu aprendeu. E no momento certo, a Bíblia diz que ele viu aquilo que ele tinha pedido ao seu Senhor. A Bíblia ainda diz que Elias falou para ele, olha, dura coisa que você está pedindo, mas se você ver, vai acontecer conforme o seu pedido. Agora eu te digo, se Eliseu tivesse ficado para trás, ele teria visto?
Se você ficar para trás, você vai ver aquilo que você ainda sonha para a tua família. Se você ficar para trás, você acha que ainda vai ver a salvação na tua casa. Se você ficar para trás, você ainda acha que vai ver o crescimento de grandes coisas, de profeta na tua família, do Senhor agindo em teu favor? Quando eu falei aqui que muitos apostatarão da fé, são pessoas que estariam sentados anteriormente na presença do Senhor. Mas a gente precisa te despojar do velho homem e deixar o Senhor tratar. Olha o que diz para nós em Efésios 4:22. A gente precisa se preparar para algo. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Dispam-se daquele que cuidava das lavouras dos bois, lá da questão daquilo que ele tinha como importante, das parelhas. Era aquilo que era importante. Mas se dispa disso e que se corrompe por desejos enganosos. Bota no 23. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Se dispam, ou se despir desse velho homem. Abra mão daquilo que você achava importante para a tua vida. Deixe de lado os seus pecados de estimação. Ah, mas isso eu não consigo. Consegue sim. Em nome de Jesus, consegue sim. O que é prioridade para você? Eu preguei aqui na quarta-feira. Uma coisa só peço a Deus, o salmista Davi está dizendo. Uma coisa só eu peço, ou seja, prioridade. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. O que o profeta está dizendo é, eu quero estar na presença de Deus, vale mais do que qualquer coisa. Eu não posso ter plano B. Eu não posso ter mais carroças que me prendam. Eu não posso ter mais nada que eu veja como importante. Eu preciso seguir para o alvo. Eu preciso prosseguir para o chamado que o Senhor tem na minha vida. Volto a dizer, eu não estou falando de ser pastor. Eu estou falando de propagar o reino de Deus. Temos que ter coragem, queridos. Temos que ter coragem. Filipenses 3, 13 e 14. Olha o que a Bíblia diz para nós. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo das carroças. Esquecendo dos bois. Esquecendo daquilo que me prendia. E avançando para as que estão adiante. Preste bem atenção. Eliseu viveu muitos milagres. O dobro de Elias. O dobro. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você tem algo muito importante para receber do Senhor. Teu chamado é para viver o prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. É muito lindo isso, querido. É muito lindo isso que Deus tem para a tua vida. Mas para isso você tem que ter coragem de queimar as carroças. De queimar aquilo que te prende, de queimar aquilo que ainda te faz olhar para trás. O que te faz olhar para trás? É interessante que a Bíblia vai dizer que Eliseu, quando volta de ver Elias subindo, a Bíblia diz que ele volta, pega a sua capa, que agora já não é mais de Elias, agora é dele. Ele ganhou. Ele ganhou porque ele foi até o final. E aquele que for até o final vai receber a vitória do Senhor sobre a sua vida. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Ele pega a sua capa, lança no Jordão. E da mesma maneira que eles foram, que o Jordão se abriu quando estava Elias e Eliseu. Agora Eliseu volta e o Jordão se abre novamente para ele. Mas olha o que a Bíblia vai dizer no verso
19 do capítulo 2 de 2 Reis. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como pode ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra improdutiva. Tirando esse primeiro milagre, olha o que Eliseu vai fazer. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, querido? E eu vou profetizar isso sobre a tua vida. Que quando você obedecer o chamado do Senhor, a água, a palavra que vai sair da tua boca, vai ser capaz de abençoar, de curar, de salvar, de limpar, de transformar qualquer vida que ouvir essa palavra. Porque a palavra que vai sair da tua boca é uma palavra limpa, pura, do qual foi purificada pelo próprio Senhor, a palavra de Deus, e confirmada pelo Espírito Santo quando sair da tua boca. Porque essas águas serão purificadas, a terra que receber vai ser limpa, a terra que receber vai receber vida nova, e em nome de Jesus, é isso que eu profetizo para as nossas vidas, em nome de Jesus. Você está disposto a queimar as suas carroças? Você está disposto a queimar os seus pecados de estimação nessa noite? Todos nós temos pecado de estimação. Sabe qual é o pecado de estimação? É aquele que você faz. Pode parecer bem simples, não estou aqui colocando um pecadão, que o pessoal começa a pensar, o que vai passar pecado? Quando você levanta e não consegue agradecer ao Senhor por aquele dia, pensa se já não é o pecado. Você não está dando a Ele a prioridade do seu dia, a primícia do seu dia. Será que isso não é um pecado de estimação que nós temos? De acordar e não dizer, Senhor, muito obrigado, porque, conforme o pastor Pedro pregou aqui, sem mim nada podeis fazer. Querido, eu só posso abrir os olhos porque o Senhor que me permitiu abrir os olhos. Foi o Senhor que me permitiu levantar. A Bíblia diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta final certa vem do Senhor. Muitos disseram, eu vou estar na casa do Senhor hoje, no domingo. E por algum motivo não estiveram. Concorda comigo? Por quê? Porque a nossa vida não está sob o nosso controle. Mas queimar aquilo que nos prende está. Tenha coragem de prender, de queimar. Em nome de Jesus.